Saudações amigos do canal Agartha, estamos de volta com mais uma videoaula, trazendo desta vez um tema que vocês sempre nos pedem muito, que é sobre a misteriosa Ordem de Melquisedeque, mencionada ao longo da Bíblia, e que temos ademais como representada em vários outros panteões, como buscaremos analisar aqui, sobretudo desde o ângulo da astrologia mundial esotérica. E trataremos também, é claro, da manifestação anunciada do último representante desta ordem divina, segundo as profecias hindus. Antes, porém, de avançar no nosso tema, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Quem foi Melquisedeque? Uma figura singular, com certeza, rei de Salém, que muitos veem como sendo a própria Jerusalém, e cujo nome significa também Senhor da Paz. Segundo Alice Bailey, a paz é a natureza de Shambhala, o centro espiritual supremo relacionado às divindades e aos avatares, os quais são efetivamente os grandes custódios da paz planetária, através das harmonias transcendentais que promovem no planeta. Trata-se, ademais, de uma pax verdadeira, que sempre procura os meios mais sábios e inofensivos para a transformação do homem e do mundo, como sugerem as armas simbólicas dos seus avatares. Embora o nome de Melquisedeque apareça uma única vez no Velho Testamento, ele também pode receber outros nomes, e muitos exegetas supõem que ele possa ser o anjo do Senhor com que o próprio Abraão e Sara se encontraram muitas vezes. Estudiosos também associam ao ancião de dias descrito pelo profeta Daniel, assim como aquela figura central do hinduísmo que é Sanat Kumara, rei do mundo, e cuja aparência com alvas melenas permite associá-lo ao Filho do Homem anunciado pelo Apocalipse de São João. No livro do Gênesis, Abraão foi recebido com honrarias eucarísticas pelo misterioso rei de Salém, declarado nas Escrituras como sacerdote eterno sem pai nem mãe, o que é simbólico no sentido dos deuses autogerados das mitologias, referente aos grandes autodidatas e aos iluminados que usufruem o fato de Deus ter a vida em si mesmo, nas palavras de Jesus. Costuma-se considerar os avatares como espécies de deuses ou demiurgos, incluindo-os em trindades, panteões, etc. Isso teria, porém, mais relação com as necessidades do próprio ser humano de forjar mitos para si. O certo é que estes mestres possuem um profundo efeito transformador e renovador sobre o homem e o planeta, sempre ao custo dos maiores sacrifícios pessoais, sendo os únicos realmente capazes de atingir certos padrões de perfeição, e também de formular os cânones evolutivos da humanidade em cada época do mundo, ao modo de arquitetos divinos que conhecem o Pramanta, ou a medida correta das coisas. A Ordem de Melquisedeque reúne várias categorias de avatares ou encarnações divinas do Deus Vishnu, ou do Cristo Cósmico, os quais cumprem a tarefa de ajudar a humanidade a evoluir coletivamente em todos os níveis. Damos início aqui a uma abordagem ecumênica do tema, que toma desde já contornos astrológicos. A ideia da Ordem de Melquisedeque nasce então com São Paulo. Inicialmente vemos que entre Abraão e Jesus há cerca de 2000 anos. Com isto, Melquisedeque também aparece no começo da Era de Ares, sugerindo se tratar de um avatar como foi o próprio Cristo. Vemos depois no Apocalipse o Cristo cercado de 24 anciãos coroados de luz, e com isto podemos remeter ao caráter cósmico e divinal desta ordem, presente em várias hierofanias proféticas. O grande astrósofo Daniel Rudhyar dedica sua obra Planetarização da Consciência ao tema dos chamados ciclo avatares. Na verdade, esta questão já estava colocada no Bhagavad Gita, onde Krishna anuncia que toda vez que a religião se perde, ele reencarna para destruir o mal e restaurar a boa lei. A perda do Dharma ocorre dentro dos ciclos da humanidade, mas não apenas no final da Idade Negra, quando toca restaurar e renovar todas as coisas. A assistência divina também acontece em outras transições de ciclos, visando adaptar a lei para a outra metade de certos ciclos amplos, por exemplo. No hinduísmo, também se registram 22 ou 24 avatares ou encarnações de Vishnu, que costumam ser divididos em duas categorias, destacando-se então 10 principais, chamados simplesmente das avatares ou 10 avatares. O budismo também ostenta esses conhecimentos, embora maiormente cifrado através dos seus tankas e mandalas.
Textualmente, as informações sobre os Budas acham-se bastante veladas e fragmentadas no seio do budismo. Estes 10 avatares maiores são responsáveis pela organização das raças raízes, dentro das chamadas eras solares de 5.000 anos, vinculadas aos grandes modelos culturais humanos. Nesta função inicial, eles são Manus e Budas solares. Porém, estes avatares pontificam igualmente na metade das eras, dada a necessidade de fundar as civilizações no início e depois também reformá-las na sua parte central, quando ocorre a transição entre o domínio do espírito para o domínio da matéria nas culturas humanas, semelhante, pois, à ideia de Manvantara e Pralaya, ou do dia e noite de Brahma. E aos 12 avatares menores, que o budismo chama de Bodhisattvas, cabe então se atribuir a regência das 12 eras zodiacais, sendo chamados por isso de Rasa Avatares, porque aos zodíacos se chama na Índia Rasa Chakra, a roda das paixões. Tais avatares menores são os mais próximos da humanidade corrente, ou das massas humanas, e para isso eles organizam as religiões populares, inspiradas nos mesmos arquétipos astrológicos, como forma de domesticar as forças que atuam diretamente sobre a consciência humana, através da cultura religiosa e sacerdotal, como foram os sacrifícios do touro, do carneiro ou dos peixes nas eras simbolizadas por estes animais. Nós podemos ilustrar o nosso tema através da Pedra do Sol Azteca, que oferece muitas formas de dividir o tempo cósmico, reunindo nela mais de uma dúzia de calendários. Cada uma dessas múltiplas divisões ostenta uma forma de hierarquia espiritual própria. O Rasa Chakra zodiacal está na periferia do esquema, na forma dessas duas grandes serpentes, mais exatamente nestes detalhes que reúne 2 a 2 os milênios do grande zodíaco cósmico. Aqui estão, portanto, os avatares menores que tratam das religiões. E as grandes eras solares, por sua vez, estão bem no centro do esquema, recebendo uma dignidade máxima, diretamente vinculados ao próprio Logos cósmico com a sua faca na boca. Nós dissemos que os avatares administram aos pares estes ciclos principais, no começo e na metade. Mas para isso vamos nos socorrer melhor do símbolo maia de Hunabku, cuja divisão entre claro e escuro fica bem evidente. Há ocasiões em que as engrenagens cósmicas permitem uma grande sincronia entre os ciclos, fato que permite atribuir aos avatares tarefas complexas através de missões duplas ou triplas, simbolizadas então através de avatares compósitos, como Vaikunta, o avatar leão-javali, que recebe assim o nome do próprio paraíso de Vishnu. Por essa razão, o registro do número geral dos avatares pode variar entre 26 e 22 expoentes. Na verdade, a função dupla ou tripla dos avatares já está implícita no fato de serem mestres de mestres dos anjos e dos homens, atendendo assim uma função complexa de instrução do mundo, e onde eles naturalmente contemplam uma trindade sagrada mediante a sua capacidade universal de instrução. Podemos exemplificar isto nos termos como o Apocalipse encerra a sua apresentação do Cristo como raiz da geração de Davi e estrela da manhã. A estrela de Davi, que é Júpiter, simboliza a nova hierarquia Chohan de mestres, e a estrela da manhã, que é Vênus, remete à nova raça raiz quaternária das Américas, destinada a despertar as energias do coração espiritual. Em função da própria antiguidade do tema, muita coisa sobre os avatares apenas pode ser conhecido através de dedução, mais precisamente em função da ciência dos ciclos. E este fato transparece na apresentação dos avatares de Vishnu, onde os mais antigos, ou aqueles anteriores ao avatar Atlante, que foi Rama, são melhor mostrados através da sua simbologia astrológica, prova pungente de que eles são realmente ciclo-avatares. Vimos que o tema da genealogia dos Budas é sempre muito vago e desafiador dentro do budismo, razão pela qual certas informações textuais estão sujeitas a erros.
Ainda assim, o budismo traz também algumas informações interessantes a nível de paradigmas. Uma delas ocorre através dos 5 Dhyani Budas, ou os chamados Budas solares, que é como se destacássemos dentro dos 10 avatares maiores, aqueles 5 que abrem as eras solares de 5.000 anos. Isso funciona mais ou menos como na ideia da alternância das eras zodiacais entre positivas e negativas. Dhyani significa meditativo, uma palavra com dupla acepção. De um lado, estes Budas são usados como reforço para a meditação, dentro da estrutura dos 5 princípios elementais do budismo. De outro lado, podemos aproximar o termo Dhyani à teoria platônica da contemplação da verdade e ao poder de produzir as grandes teses inovadoras da evolução humana. Semelhante, pois, à ideia do Manu indiano, os grandes pensadores ou mentores, razão pela qual os Dhyanis também costumam estar georreferenciados em relação aos 5 grandes continentes da Terra. Vamos a outro exemplo de paradigma astrológico dentro do budismo. Conhecemos os 3 bodhisattvas simbólicos, Manjushri, Chenrezig e Vajrasattva. Eles correspondem aos 3 ritmos dos signos zodiacais e, portanto, às eras zodiacais regidas por estes ritmos, dentro dos quadrantes cósmicos, naturalmente. E então, os Budas históricos e Bodhisattvas podem ocupar todas essas funções. Todos os grandes Budas já foram Bodhisattvas um dia. Maitreya também foi e hoje está se tornando um Buda real. O Bodhisattva Maitreya foi associado a Jesus, cujo retorno em maior glória está previsto dentro das próprias profecias cristãs. Talvez a escritura bíblica, onde a chamada Ordem de Melquisedeque apareça com maior desenvoltura e detalhamento, ainda que cifrado, seja mesmo o Apocalipse de São João, o qual busca reunir, ampliar e atualizar as principais profecias contidas no Velho Testamento. Logo no capítulo 4.4, a profecia apresenta os 24 anciãos coroados em torno do trono do Cordeiro. O centralismo do Cordeiro surge em destaque. Porém, esse trono central poderia indicar apenas a missão atual de um avatar, apoiado pelos restantes, como o Graal do momento, colocado no centro da tábua redonda arturiana através das gerações. Vale notar que neste contexto sempre existem os 4 querubins, apresentados sobre rodas dentro de rodas, numa alusão às diferentes divisões do tempo, ou, como se diz no esoterismo, ciclos dentro de ciclos. Eis que eles emergem especialmente nas já mencionadas encruzilhadas dos ciclos, porém de maior envergadura, como seriam os quadrantes cósmicos do zodíaco. Suas 6 asas fariam alusão aos 6 milênios que ocupam estes quadrantes no grande ano de Platão. E este fato poderia fazer alusão, enfim, a hierarquias maiores da natureza dos 4 grandes Kumaras. Outros detalhes da Ordem de Melquisedeque são trazidos por São João. Após apresentar êmulos das epifanias de Ezequiel e de Daniel, São João conclui a sua profecia com a ideia da Nova Jerusalém, imagem do paraíso restaurado, como a dar uma esperança final para a humanidade. Nesta cidade celeste que desce do céu como uma noiva, sendo portanto uma revelação, o vidente intercala os 12 apóstolos do Cristo, apresentados como alicerces ou fundamentos da cidade, e as 12 tribos de Israel, apresentadas como portas da cidade, capitaneadas pelos 12 filhos de Jacó. Tal como na Epifania dos Anciãos, também aqui os grupos, que novamente somam 24 membros, cercam o trono do Cordeiro, mostrando-se assim como uma nova versão do mesmo tema. Ora, as portas são estruturas visíveis destinadas ao ingresso num ambiente, ao passo que os alicerces são estruturas mais ocultas, algo bastante oposto ao anterior. Ademais, apóstolos significam hierarcas mais ou menos avulsos, ao passo que tribos denotam coletividades mais ou menos volumosas. Assim, as portas dizem respeito à espiritualidade popular e às religiões sociais, destinadas à humanidade em geral, enquanto que os alicerces dizem respeito aos mestres que orientam os dharmas raciais, mais profundos e propriamente iniciáticos, destinados às raças raízes, as quais se caracterizam, segundo Alice Bailey, por serem humanidades regidas ao nível da alma, sob o relacionamento íntimo ou direto com as próprias hierarquias de luz, portanto. Trata-se, pois, da mesma forma, de uma reformulação da dupla visão avatárica oriental antes vista, na forma dos avatares astrológicos e dos avatares raciais. Muito provavelmente, as genealogias de Noé e de Caim no livro do Gênesis dizem respeito novamente ao mesmo tema.
Um fato importante a narrar aqui é que a filosofia hindu aguarda atualmente o Kalki Avatar, o destruidor do Kali Yuga, como a última e derradeira encarnação do deus Vishnu, porque resta apenas a Era de Aquário para concluir a presente ronda mundial. Kalki reúne ao menos 2 ciclos importantes nessa transição, o solar e o astrológico, e eventualmente encarna também uma missão cósmica de ronda. Costuma ser visto então como o 10º das Avatar, sendo também o 22º Avatar no registro geral. O arcano 10 é a Rota da Fortuna, manifestando o poder divino transformador representado pela letra Yod, que tem por símbolo o dedo de Deus em seu poder criador de Fiat. De outro lado, o arcano 22 mostra o mundo através de uma mulher dentro de um círculo, como uma expressão de quintessência, confirmada pela presença dos 4 querubins que a cercam, semelhantes aos da Epifania bíblica. Ocorre então que está realmente na hora desta manifestação, porque o ciclo dos 10 avatares é de 2.600 anos dentro do ano cósmico, e este período já se cumpriu desde a vinda do Buda, que foi o último dos 10 avatares. Nisto temos, inclusive, um paralelo com o calendário maia de conta larga, que observa da mesma forma o ciclo solar de 5.000 anos, e que, como sabemos, dispôs já a sua nova era solar no recente ano de 2012. Existem provas de que o ciclo maia da conta larga de 5.000 anos era observado em todo o Oriente, inclusive na China, de onde teria provindo o Tzolk'in ou o calendário sagrado maia quando os chineses colonizaram o Fusang, que é uma região do México. Os 10 avatares hindus são uma prova disto, além do fato dos Brahmakumaris também usarem este ciclo. Outra prova está nos próprios Dhyani Budas do budismo tibetano, de que já tratamos acima. A morte de Krishna, que foi o último grande avatar solar, e pela qual os hindus computam os seus ciclos maiores, se deu apenas 13 anos após o começo da Era Maia, de sorte que a última manifestação de Vishnu não deveria tardar para além do ano de 2025 próximo. No budismo, esses fatos nunca estão tão claros. As genealogias budistas raramente recebem uma versão textual, e com isto certas informações acabam se perdendo ou sendo severamente distorcidas, como acontece, por exemplo, em relação ao Buda futuro Maitreya, mas disso vamos tratar num vídeo especificamente dedicado ao Buda esperado. Os avatares solares são ativos e se mostram comumente na forma guerreira, como sucedeu em algumas missões de Rama e de Krishna. Neste caso, tanto nos Puranas como no Apocalipse, o profeta final ostentará uma aparência semelhante, montado em seu cavalo branco e portando uma espada sagrada, ou, no caso da revelação joanina, vista como uma espada na boca do Logos Crístico, semelhante ao deus solar que está no centro da Pedra do Sol Azteca com a sua faca de obsidiana na boca. No budismo, tem-se a imagem do Buda Maitreya, por vezes com vestes aristocráticas, em ativas posturas ocidentais, sentado ou de pé, denotando assim uma atitude espiritual bastante diversa daquela contemplativa de Gautama. De qualquer modo, se deve esperar também o projeto de uma nova civilização. Afinal, a Era de Aquário representa um dos signos fixos do zodíaco, responsáveis por realizar os grandes ápices culturais da humanidade, ou, noutra visão, de abrir novas idades de ouro. Tudo, enfim, como sucedeu na Era de Touro, que deu à luz ao esplendor da civilização solar. Hoje sabemos que o passo seguinte da humanidade será a criação da civilização cósmica, onde, ao invés de cidades-estado, teremos as cidades estelares, destinadas a organizar as tribos cósmicas, cujas chaves se encontram nas grandes profecias, como são o Apocalipse joanino e na Vaikunta de Vishnu. Para encerrar, cabe lembrar que, como sabem os estudantes da teosofia e da astrosofia, este subcontinente sul-americano está diretamente na rota da próxima evolução, seja como nova terra ou como nova era, ou como o novo céu e a nova terra das profecias. E então devemos nos considerar desde já como uma nova terra prometida e um novo povo eleito, lembrando que não se trata aqui apenas de privilégios, mas sim de responsabilidades, e para isso devemos estar muito atentos para as grandes revelações dos grandes mensageiros da hierarquia, para que todos os potenciais que velamos possam se desdobrar em realidades inovadoras em prol do bem comum e da própria renovação planetária. E eu diria que apenas isto pode trazer esperança para este continente e sobretudo ao Brasil. Este país-continente e cadinho racial que o torna tão semelhante a um novo Egito e a uma nova Índia. Ok, ficaremos hoje por aqui.
Para quem deseja aprofundar os temas deste vídeo, temos os nossos blogs e alguns livros que podem ajudar bastante no melhor conhecimento dos ciclos da evolução humana, como é este tratado chamado O Sexto Sol, Os Horizontes da Humanidade após 2012, que é um compêndio muito completo dos ciclos da evolução humana e que detalha de forma inédita também os mecanismos das grandes transições. E também temos este livro intitulado Maitreya, Luz do Novo Mundo, onde se busca responder as principais perguntas que se faz sobre o Buda aguardado. Os links do editorial Agartha estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos pela sua companhia, deixe seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima oportunidade em nosso canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está a caminho.